Olá, beleza? Vamos ver os itens do edital do ISS Teresina, a parte de auditoria. O primeiro item diz respeito às demonstrações contábeis sujeitas à auditoria. O segundo tópico diz respeito às normas vigentes de auditoria emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, mais conhecido como CFC. Esse item tem subitens, sendo que o primeiro, 2.1, diz respeito às normas profissionais do auditor independente. O item 2.2 menciona objetivos gerais do auditor independente e a condução da auditoria em conformidade com normas de auditoria. Neste ponto, comentaremos a questão do compliance. A questão do compliance diz respeito às normas de conformidade. O item 2.3 diz respeito à concordância com os termos do trabalho de auditoria. O item 2.4 diz respeito ao controle de qualidade da auditoria das demonstrações contábeis. Trata de estabelecer procedimentos, parâmetros e medidas de desempenho atinentes ao controle da qualidade da auditoria. Temos controle de desempenho e controle de desespero caso as normas não estejam em conformidade, os procedimentos não estejam de acordo com as normas e os padrões de conformidade estabelecidos pela auditoria. O item 2.5 do edital diz respeito à documentação de auditoria. Que documentos são necessários, que papéis são necessários para estabelecer uma padronização dos procedimentos de auditoria. O item 2.6 diz respeito à responsabilidade do auditor em relação à fraude no contexto da auditoria das demonstrações financeiras. A responsabilidade do auditor é muito grande, porque ele pode estar assinando e dando parecer favorável de sociedades anônimas e companhias que não têm uma situação financeira tão boa. Isso é calcado até em casos práticos, como por exemplo o caso da Enron, tá? Em final da década de 2000, em que nos Estados Unidos uma conceituada empresa de auditoria deu parecer favorável pelos seus auditores e a empresa não estava tão bem assim e sumiu do mapa praticamente, né? Naquela época gerou a crise financeira mundial. 2.7 é o item que trata do planejamento da auditoria das demonstrações contábeis. O item 2.8 diz respeito à materialidade no planejamento e na execução da auditoria e a avaliação das distorções identificadas durante a auditoria. O item 2.9 diz respeito à execução dos trabalhos de auditoria. E o item 2.10 se refere às evidências da auditoria. O item 2.11 trata dos procedimentos da auditoria. O item 2.12 trata da questão da amostragem. São muitos documentos, são muitas informações, são muitas notas fiscais. Há que se fazer um procedimento estatístico para se tirar uma amostragem significativa com a finalidade de se efetuar a análise das informações de cunho contábil financeiro das companhias. O item 2.13 trata de eventos subsequentes. Existem normas brasileiras de contabilidade técnicas que fundamentam os procedimentos e o modus operandi para se efetuar alguns procedimentos de auditoria, especialmente voltado para a possível ou certa ocorrência de eventos subsequentes. O item 2.14 trata da utilização do trabalho da auditoria interna e de especialistas, até comparando-se o procedimento de auditoria interna versus externa. O item 2.15 trata da formação da
opinião e emissão do relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras. É a famosa série 700 das NBC-TAs. O item 3 trata da análise da NBC-TI 01, auditoria interna. O item 4 trata da NBC-TP 01, perícia contábil. Qual é a diferença entre NBC-TI e NBC-TP? Nós analisaremos essas diferenças e as respectivas conceituações no item das normas de auditoria. O item 5 trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial no âmbito do Estado e capital do Piauí. É o controle externo. São normas específicas do Estado e da capital do Piauí. O item 6 trata do sistema de controle interno do Poder Executivo do município de Teresina. São normas municipais e até mesmo estaduais, principalmente no que concerne a questão do controle interno, que diz respeito a procedimentos de controladoria e de corregedoria. Item 7 trata da Lei Complementar número 101 de 2000, que nada mais é do que a Lei de Responsabilidade Fiscal, também conhecida como LRF, que trata da transparência, controle e fiscalização. Aqui é um item que está em auditoria, mas que também é tratado por AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Temos também o item 8, que é a Lei 4.320 de 64, que trata do orçamento público. Principalmente em relação ao título 8º do controle da execução orçamentária. O item 9 trata da auditoria no setor público federal, técnicas de controle, auditoria e fiscalização, instrumental de trabalho, método de amostragem. É a Instrução Normativa número 1 de 2001, MF-SFCI. Esse item é o primeiro item que trata de auditoria governamental. E o item 10 trata das normas de auditoria governamental, NAG, aplicáveis ao controle externo. Esses são, portanto, os itens que estão abordados pelo edital do ISS Teresina. Vamos agora analisar a primeira questão, que é do analista de gestão corporativa, EPS Esgran Rio de 2010. De acordo com a legislação pertinente, o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída, serão identificados em qual demonstrativo contábil? Temos os seguintes itens: A. Balanço patrimonial. B. Demonstrativo do resultado do exercício. C. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. D. Demonstração de origem e aplicações de recursos. E E. Demonstração do valor adicionado. A alternativa correta é a letra E. Demonstração do valor adicionado. O valor adicionado trata do valor da riqueza que foi gerada pela companhia e diz respeito à sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza. Elementos não no sentido do direito penal, mas elementos que contribuíram para gerar riqueza, tais como os prepostos, os empregados, os financiadores, os acionistas, o governo e outros. Chama-se, no caso, stakeholders, ou partes interessadas.
bem como a parcela da riqueza não distribuída, que é guardada para uso posterior. Então, o demonstrativo contábil que diz respeito à criação da riqueza, ao valor da riqueza gerada pela companhia, é a demonstração do valor adicionado. Vale aqui mencionar quais são as demonstrações contábeis sujeitas à auditoria, com base na Lei 6.404 e na Lei 11.638 de 2007, que alterou a 6.404. Temos o primeiro demonstrativo, que é o balanço patrimonial, BP. O outro demonstrativo é a demonstração do resultado do exercício, que é a DRE ou DRE. Temos a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que é a DLPA. Temos a demonstração dos fluxos de caixa, DFC. Na vigência da Lei 6.404 até 2007, havia outro demonstrativo financeiro, que era a demonstração das origens e aplicações de recursos. Com a vigência da Lei 11.638 de 2007, a DOAR foi substituída pela DFC, demonstração dos fluxos de caixa. Se cair DOAR, não é mais exigida formalmente como relatório de auditoria. A DOAR, ela se tornou um relatório gerencial, facultativo. Então, a DOAR não é mais uma demonstração obrigatória a ser exigida em procedimentos de auditoria. O relatório que substituiu é a DFC, demonstração dos fluxos de caixa. E por fim nós temos a demonstração do valor adicionado, DVA, conforme vimos na questão. Então, quais são as demonstrações contábeis sujeitas à auditoria com base na Lei 6.404 de 76, com modificações posteriores? O artigo 176 dessa lei menciona, com relação às demonstrações financeiras em suas disposições gerais, que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia ou sociedade anônima e as mutações ocorridas no exercício. Então temos balanço patrimonial, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa e, se companhia aberta, demonstração do valor adicionado, porque a companhia pode ser fechada. Companhia aberta tem ações negociadas na Bolsa de Valores, nos mercados, principalmente secundário, primário e secundário. E a companhia fechada não tem ações negociadas, mas são SA ou companhia. No caso da companhia aberta, demonstração do valor adicionado. Então, eis aí o fundamento legal, artigo 176 da Lei 6.404, que demonstra quais são as demonstrações contábeis sujeitas à auditoria. Beleza? Parágrafo 1º desse artigo diz o seguinte: as demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Então você vê lá a coluninha do exercício em que objeto das informações contábeis e tem o exercício anterior. Então, se temos 2015 como exercício, temos também a coluninha de 2014, até como efeito comparativo.
Parágrafo 2º. Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas. Os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que iniciada a sua natureza, e não ultrapassem 1/10, 0,1, do valor do respectivo grupo de contas, mas é proibido utilizar designações genéricas, como diversas contas ou contas correntes. Aqui isso ocorre inclusive para atender a princípios contábeis, para se evitar erros ou principalmente fraudes, para se colocar rubricas de contas de forma vaga, imprecisa, sem detalhamentos, sem abrangência, sem prestar atenção à abrangência, o que fica difícil para auditar. Parágrafo 3º. As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral. Veja o formalismo e a obediência à hierarquia da aprovação dos demonstrativos contábeis e financeiros. A proposta da administração é do registro de destinação de lucros para tal finalidade. Só que esse procedimento precisa ser objeto de aprovação da Assembleia Geral. Parágrafo 4º. As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Essa parte de notas explicativas diz respeito a um detalhamento, a uma exposição de motivos, a justificativas do desempenho financeiro e contábil da empresa naquele exercício. Isso quer dizer o seguinte: se, por exemplo, a Petrobras, que é uma SA, companhia aberta, que tem ações negociadas em bolsa, ela teve problemas de cunho político, de cunho fraudulento, corrupção, e o resultado não foi positivo, nas notas explicativas ela deve justificar, até por uma questão de transparência e um termo chamado accountability. Responsividade perante as partes interessadas, os acionistas, os funcionários, principalmente os acionistas nesse tocante, de que ela teve um mau resultado por tal motivo. Isso fica detalhado nas notas explicativas. Algumas companhias até colocam o cenário macroeconômico que foi vivenciado pela empresa naquele exercício para justificar o seu desempenho financeiro e contábil. Parágrafo 5º, Lei 6.404 de 76. As notas explicativas devem: 1. Apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. Então, ela deve apresentar informações que sejam o fundamento dessas demonstrações contábeis. E quais foram as práticas contábeis que levaram à obtenção ou não do resultado esperado? Espera-se geralmente que o resultado seja positivo. 2. Divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras. Esse procedimento está aqui inclusive para facilitar o trabalho de identificação e de verificação e de fiscalização e da própria auditoria propriamente dita das contas dessas companhias, atendendo até princípios de transparência e de accountability que nós vimos. Inciso 3º, fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada. Isso aqui vem a atender regras de conformidade. As notas explicativas devem, continuando, 4, indicar
A linha A, os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, os cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização dos elementos do ativo. Aqui você tem um ponto de intersecção entre a auditoria e a contabilidade geral que vocês costumam estudar para concursos. B, os investimentos em outras sociedades quando relevantes. C, o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações. D, os ônus reais, os dispêndios, os gastos, os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes. O que é contingência? No caso de vir a acontecer, isto é uma contingência. Se um determinado time, que há muito tempo não ganha um campeonato, ganhar, isso é uma contingência? Há controvérsias, mas contingência é a possibilidade da ocorrência de algum evento futuro. E a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo. Se a companhia pegou um empréstimo, pegou um financiamento, ela tem que definir a taxa de juros que custeia o valor do dinheiro desse empréstimo. F, o número, espécies e classes de ações do capital social. Então tem que definir as ações. Quais são as ações? Preferenciais, ordinárias? Quantas? Houve aumento do número de ações? Enquanto? Houve IPO, Initial Public Offering? Né? Se sim, de quanto? Quem subscreveu? Todas essas questões devem estar públicas, devem estar publicadas também, no sentido de atender à transparência. G, as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício. Tudo deve ser detalhado, tudo deve ser discriminado e abrangente. H, os ajustes de exercícios anteriores e os eventos subsequentes à data do encerramento do exercício que tenham ou possam vir a ter efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. Parágrafo 6º. A companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a R$2 milhões não será obrigada a elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. Parágrafo 7. A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, é uma autarquia federal que cuida da fiscalização do mercado de capitais e também do seu regramento. Poderá, a seu critério, disciplinar de forma diversa o registro de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Onde é que está o parágrafo 3º? O parágrafo 3º está aqui. As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral. Beleza? Algumas observações decorrentes dessa Lei 6.404, ainda com relação à questão 1. DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Esta demonstração dispensa a obrigatoriedade da elaboração da demonstração de lucros e prejuízos acumulados de forma isolada. Uma demonstração está contida, faz parte da outra. Doar, demonstração das origens e aplicações de recursos, ela é o quê? Facultativa. Ela é um demonstrativo gerencial, da contabilidade gerencial. Então ela não é, a sua exigência não é obrigatória, conforme já mencionamos anteriormente. Outro ponto interessante é que
As demonstrações contábeis das sociedades anônimas devem ser publicadas em até 3 meses após o fim do exercício social, 31 de março, junto com o relatório da administração e o parecer do auditor independente. E ela deve publicar as demonstrações financeiras dentro dos 4 primeiros meses do ano. Quando for uma sociedade anônima que preencha que tem as suas atividades exercidas durante o ano civil. Tá? Tudo isso com fundamento legal na Lei 6.404. Então é até 30 de abril a sua publicação em jornais de grande circulação. Questão 2. ICMS e IPI, Fundação Carlos Chagas, 2015. Suponha que a organização XYZ SA teve a data das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2013. A data da aprovação dessas demonstrações em 25 de janeiro de 2014. A data do relatório do auditor em 25 de fevereiro de 2014 e a data programada para a divulgação das demonstrações em 25 de março de 2014. E que, no segundo período de eventos subsequentes, uma ocorrência que se tivesse chegado a conhecimento dos auditores após a data do relatório, poderia levar o auditor a modificar seu parecer, e que, diante da relevância do evento, os membros da governança decidissem alterar as demonstrações contábeis. Nesse caso, não se espera que o auditor execute procedimentos adicionais de auditoria para assuntos para os quais os procedimentos de auditoria anteriormente aplicados tenham fornecido conclusões insatisfatórias. B. O auditor pode limitar os procedimentos de auditoria aos eventos subsequentes do primeiro período, caso a legislação não proíba a administração de restringir a alteração das demonstrações contábeis aos efeitos do evento ou eventos subsequentes que causaram essa alteração, e que os responsáveis pela aprovação das demonstrações contábeis não estejam proibidos de restringir a aprovação a essa alteração. C. O auditor deve aplicar os procedimentos de auditoria necessários nas circunstâncias da alteração, estender os procedimentos até a data do novo relatório e fornecer novo relatório sobre as demonstrações contábeis alteradas. Essa questão, essa alternativa C é o gabarito. Vamos ver as demais. O auditor deve solicitar à administração ou membros da governança uma representação formal de que todos os eventos subsequentes à data das demonstrações contábeis que requerem ajuste ou divulgação sejam ajustados e divulgados intempestivamente. E o auditor independente não tem obrigação de executar nenhum procedimento de auditoria em relação às demonstrações contábeis após a data do seu relatório. Então a alternativa correta foi C. No caso proposto pela questão, o auditor deve aplicar os procedimentos de auditoria necessários nas circunstâncias da alteração, estender os procedimentos até a data do novo relatório e fornecer um novo relatório sobre as demonstrações contábeis alteradas. Beleza? Então esta é a questão 2, em que se requer que o auditor cumpra a NBC-TA 560 dos eventos subsequentes. O auditor precisa executar os procedimentos de auditoria planejados para obter evidência de auditoria apropriada e que seja suficiente de que todos os eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e a data do relatório do auditor independente, que precisam ser ajustados ou divulgados nas demonstrações contábeis, forem identificados. Qual que é a base disso? NBC-TA 560 item 6. E adequadamente refletidos nas demonstrações contábeis, NBC-TA 560 item 7. Pelo fato da mensuração de muitas estimativas contábeis que não são estimativas do valor justo, geralmente dependendo do desfecho de condições, transações ou eventos futuros, o trabalho do auditor, de acordo com a NBC-TA 560, é especialmente relevante. Dessa forma, nós terminamos esta parte da aula. Até logo, pessoal!